Oi, eu sou a Renata e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui de volta com um dos quadros mais clássicos desse perfil, esse quadro que já existe desde 2018, ou seja, 7 anos fazendo a minha retrospectiva. Esse é o vídeo em que eu falo das melhores coisas que eu fiz durante o ano, as coisas mais marcantes, algumas coisas boas, outras coisas ruins, basicamente o que mais me marcou de cada mês do ano. Então bora começar! Em janeiro, como todos os anos, eu estive no Rio Grande do Sul, porque eu sempre passo o Natal e o Ano Novo aqui na minha cidade natal, chamada Alto Feliz. Passo com a minha família, com os meus amigos, reencontrei minhas colegas do balé, a gente fez uma festa das fubangas, também estive com a minha vovó, minha mãe. Mas ainda no início de janeiro eu voltei para São Paulo, porque eu comecei a ensaiar a peça Eles Não Usam Black Tie, que é uma peça clássica de teatro, e eu fiquei muito feliz de ser chamada para essa peça, para essa montagem. A minha personagem era Terezinha, foi um personagem bem desafiador, um pouco fora da minha zona de conforto, mas eu amei muito participar desse processo de montagem. Eu também participei de um curso de montagem da São Paulo na Broadway e a gente montou um número de Wicked, era um número de canto, dança e atuação inspirado no universo de Wicked. Foram alguns ensaios bem intensos e eu acho que uma das melhores partes de participar desse curso de montagem foi as amizades que eu fiz lá dentro. Conheci pessoas incríveis que eu levo até hoje na minha vida. E em janeiro eu também fui assistir a final de Corrida das Blogueiras ao vivo. Mal sabia eu que nesse mesmo ano eu ia me inscrever pro Corrida das Blogueiras e que eu não ia ser chamada. Em fevereiro eu voltei pra faculdade. Olha aqui minha fotinho clássica. Pra quem não sabe, eu tive que largar minha faculdade de teatro quando eu me mudei pra São Paulo, porque eu não conseguia transferência e também não dá pra fazer faculdade de teatro remoto, então eu tive que trancar e no final eu acabei perdendo os 2 anos que eu já tinha feito no Rio Grande do Sul. E aí depois de um ano parada, eu resolvi que eu queria voltar pra faculdade, queria me formar. Então agora eu tô estudando teatro no Célia Helena, que assim, já virou minha segunda casa lá. Sigam no Instagram, eles também têm curso técnico, eles têm mestrado, eles inclusive têm cursos de teatro para crianças. Em fevereiro também aconteceram as audições pro musical Hair, e eu tô falando disso aqui porque foi uma audição que eu passei por várias etapas. Eu inclusive cheguei a ser selecionada para ir pro Rio de Janeiro fazer audição lá, então eu fui. Chamei minha amiga Nina, que conhece muito bem o Rio, entramos num ônibus. Lá no Rio foram mais 3 etapas do musical, a gente dançou 2 vezes, aí eu cantei e aí eu não recebi o callback. Faz parte, gente, faz parte. Mas foi uma audição que me marcou muito porque eu consegui avançar bastante. Inclusive me marcou tanto que eu até fiz um vlog aqui pro canal só falando de como foi fazer essa audição. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou deixar todos os links dos vídeos que eu falar aqui na descrição. Eu não passei pro musical, mas eu aprendi muita coisa com o processo, sobre nervosismo, aprendi muitas músicas, trabalhei muito minha voz. Então eu acredito que cada processo que a gente recebe um não no final, a gente sai dele com algum aprendizado muito importante. E é esses aprendizados que vão fazer a gente chegar naquele sim lá no futuro. Em fevereiro também aconteceram as gravações de Boneca Russa. Sim, gente, eu gravei o clipe de Boneca Russa em fevereiro. Só lançou em maio, mas a gente gravou com muita antecedência porque precisava fazer todas aquelas edições, tipo das 1000 Renatas no final, as bailarinas dançando juntas. Tudo isso leva muito tempo de pós-produção. E foi assim, um dos dias mais inesquecíveis da minha vida, juro. Em fevereiro também aconteceu o carnaval. E esse foi o primeiro carnaval que eu, de fato, aproveitei. Eu fui pra bloquinho 4 dias seguidos. E a prova disso é que eu tenho foto de 4 fantasias diferentes. Eu fui de sereia, de LGBT, de estrelas e de Barbie. Em março, a gente voltou a apresentar o Peter Pan. E muito disso se deve aos pedidos de vocês, porque quando a peça encerrou em 2024, teve muita gente pedindo pra gente voltar, pra ter mais uma temporada. Então isso aconteceu, a gente voltou, refez as fotos, mudaram alguns atores de um ano pro outro, mas a peça continuou sendo magicamente especial e novamente eu recebi muito carinho de vocês, muitos presentes. Em março também aconteceu o Carnaval da Netflix, um pouco atrasado, mas é porque eles queriam promover o filme Electric State, que a Millie Bobby Brown fez, sabe? E acho que foi o primeiro evento assim que eu estive perto de muitos influenciadores grandes, assim. Eu encontrei a Foquinha, a Alice Macedo, a Camila Pudim, inclusive a Pablo Vittar cantou ao vivo. Em março também, pela primeira vez na vida, eu quebrei um osso. E foi o osso do mindinho da mão. E do jeito mais besta possível, que foi caminhando na esteira.
fui pegar meu celular e nisso eu bati assim o dedinho e acho que foi num ângulo muito perfeito e aí ele quebrou aqui no ladinho. Só que eu não tinha plano de saúde, né? Aí eu fui no posto e aí me falaram que, tipo, eu ia ter que ficar lá umas 5 ou 6 horas pra esperar ser atendida, pra daí ver se era dedo quebrado, o que era, pra fazer um raio-x. E aí eu falei, não, vou pagar então, vou num médico particular pra não ficar 6 horas num hospital, sendo que eu tinha aula no dia seguinte. E aí eu descobri que eu tenho que pagar R$1.000 pra fazer um raio-x no meu dedo. Eu quis chorar. A partir desse dia, eu adquiri um plano de saúde. E no fim, sim, meu dedo estava quebrado, tive que ficar usando uma tala por, acho que uns 2 meses. Em março, eu também participei do podcast do Fábio Chaves, mais conhecido como o grande pai dos veganos. Ele, assim, é um grande nome e uma grande voz dentro do veganismo, e ser convidada pro podcast dele, aí eu me senti muito especial. Eu acompanho o canal dele desde que eu era vegetariana, mano. Foi muito legal, foi um marco muito importante na minha vida. Chegamos agora em abril, que foi o mês que eu abri a minha lojinha online. Então todas essas estampas de boneca russa, de maquininha, de veganismo, de bailarina, são estampas da minha lojinha online, que o link também tá aqui na descrição. Lembrando que se você comprar qualquer coisinha me ajuda muito e me incentiva a continuar produzindo vídeo aqui pra vocês. Fazia muito tempo já que eu queria abrir uma lojinha com os meus próprios produtos, com as estampas que fossem a minha cara. E pra mim foi um sonho se tornando realidade. Eu sou muito, muito, muito feliz com a minha lojinha. Em abril eu também gravei a série E se as princesas fossem pra academia, que eu acho que foi um dos quadros que mais bombou aqui no perfil no ano de 2025. Inclusive, eu fiz um compilado de todas as princesas indo pra academia em um vídeo só. Em abril eu também fiquei sabendo que eu fui aprovada pra minha primeira série numa TV aberta. Gente, eu acho que nem nos meus sonhos mais distantes eu imaginava que um dia eu ia poder gravar uma série pra TV Cultura, que é uma TV que eu cresci assistindo, Castelo Rá-Tim-Bum, Teca na TV, e agora eu vou estar lá. A série vai estrear no início de 2026, então fiquem de olho no meu Instagram, me acompanhem nas outras redes sociais, que lá eu vou avisar assim que a série for ao ar. E ainda em abril, no mês que eu fiquei sabendo, já começaram os ensaios, então foi tudo muito rápido, assim, a gente já leu todos os episódios, a gente começou a ensaiar, a preparar os personagens. Inclusive tem um vlog aqui no canal que eu mostro como era a minha rotina de ensaios durante essa época ali da série. Eu vou deixar o link na descrição também. Em maio, eu acho que vocês sabem o que eu vou falar, né? Eu lancei Boneca Russa, minha primeira música. E além do lançamento, também teve a festa. Isso ocupou tanto tempo da minha vida, porque eu tive que cuidar de todos os detalhes, a comida vegana, chamar os convidados, ensaiar a coreografia que eu ia dançar na festa. Foram muitas funções, mas assim, eu falo com toda certeza no meu coração que esse dia eu nunca vou me esquecer. Eu acho que eu vou ter 85 anos e vou falar, eu lembro daquele dia que eu lancei minha primeira música numa festa, assim, era um lugar tão bonito, assim. Tenho certeza que vai ser uma vibe meio assim quando eu tiver 85 anos. E eu acho que eu não preciso nem dizer que depois que eu lancei minha primeira música, minha vida mudou muito, assim. Tive que aprender a lidar com hate, a ver pessoas falando coisas muito ruins sobre mim na internet, mas ao mesmo tempo tanto carinho de tantos lugares, eu ganhei muitos seguidores. Hoje em dia o clipe de Boneca Russa já passa de 7 milhões de visualizações. E isso pra mim é surreal. De verdade, assim. Tem muito artista grande que não bate nem 1 milhão em clipe hoje em dia. Pra mim, 7 milhões é, tipo, muito acima do que eu esperava. Em maio também começaram oficialmente as gravações da série Shake Shakespeare. Até então a gente só tava ensaiando. E uma coisa muito legal é que como a minha família tinha vindo pra São Paulo por conta da festa de lançamento de Boneca Russa, eles puderam passar um dia no set de gravação comigo. Isso foi muito legal. Então, uma parte muito marcante de maio foi a vinda das minhas primas, da minha mãe e dos meus amigos para São Paulo. Em junho, eu voltei a fazer aulas de balé depois de 6 meses parada e foi por conta de horários realmente, porque eu fazia balé de manhã. Só que quando eu comecei a faculdade, eu comecei a fazer aula todos os dias de manhã. Então não deu mais para conciliar, então eu fiquei ali um tempo sem fazer. E aí, em junho, o Eduardo Ávila me chamou no Instagram, perguntou se eu tinha interesse em fazer aulas online. Eu falei, tenho, porque aulas online eu consegui encaixar em qualquer horário. E aí, a partir de então, não deixei mais de fazer balé. Faço 1 hora de aula online todas as semanas. Inclusive, se você tem vontade de fazer balé,
chamo meu professor Edu, porque ele dá aula particular, ele pode encaixar os horários com os seus. Em junho, eu também gravei a versão acústica de Boneca Russa, que vocês gostaram muito, só minha voz, o violão, uma coisa mais assim, sem tanto efeito, e vocês curtiram muito, eu fiquei muito, muito, muito feliz com isso. Inclusive, a versão acústica tá disponível no Spotify, link também aqui na descrição. E vamos finalizar junho falando da finalização das gravações de Shake Shakespeare. Isso me deixou tão triste. Ao mesmo tempo eu tava exausta, porque foram 2 meses seguidos, sem pausa, gravando 12 horas por dia. Então foi um período bem cansativo emocionalmente. Eu nunca vou esquecer do quão especial foi gravar essa série. Eu tava do lado de um elenco muito incrível, que eu admiro muito. E eu fiquei muito feliz também de saber que eu fui escolhida pelo meu trabalho como atriz. Ninguém lá dentro me conhecia como a Renata, influencer que grava vídeo. Eu passei por conta do teste que eu enviei. Eu comecei o mês de julho já fazendo mais audições. Fiz a audição pro musical Chorus Line. Não passei. Nesse mesmo mês também aconteceu o Festival de Dança de Joinville, que é um dos maiores festivais de dança da América Latina. Reúne bailarinos do mundo inteiro. E assim, foi incrível, como todos os anos. Por lá eu fiz muitas coisas, como por exemplo, a campanha da Boticário. Eu também fiz vários dias de sessão de autógrafo lá no painel da Evidence. E foi muito legal ver um monte de gente já usando a camiseta de Boneca Russa, sabendo cantar música. E se você quiser saber mais sobre a minha presença em Joinville, óbvio que tem vlog aqui no canal. Nesse mês eu também comecei a ensaiar o musical As 4 Estações, que é um musical baseado em Sandy Júnior. Foi um processo de montagem, então a gente tinha ensaio todos os sábados, a gente ficava umas 5 horas ensaiando. E para finalizar o mês de julho, eu quero falar sobre o Festival de Garça, que me convidou para estar lá, para entrevistar os bailarinos, para assistir as apresentações. Em agosto aconteceu a canetagem de maquininha. O que é canetagem, Renata? É quando você senta com outras pessoas para escrever uma música, você caneta a música. Então a gente se reuniu lá na Garoa, que é a gravadora da música Maquininha. Sentei com algumas pessoas, a gente trocou uma ideia, começou a conversar, e ali mesmo, depois de umas 5 ou 6 horas, a gente finalizou a música Maquininha. Ficou bem diferente do que eu achei que ia ser a música, mas eu fiquei muito feliz e satisfeita pro lugar que foi. Melodicamente, eu achei que a Maquininha ficou muito interessante. Em agosto também foi o mês que eu fui pessoalmente conhecer o ICC, que é o Instituto da Criança Cidadã, que é um desses projetos sociais que recebeu a doação de roupas que a gente fez lá na festa de Boneca Russa. E eu achei que seria muito especial conhecer essas crianças e adolescentes pessoalmente e inclusive dar uma aula para eles, conversar, trocar uma ideia. Eu já falei aqui 1 milhão de vezes que eu vim de projeto social, então sempre que eu posso, eu gosto de retribuir e tentar ajudar outros projetos sociais que eu sei que transformam a vida das crianças. Então, se possível, siga no Instagram, de alguma forma, ajude a divulgar, mande para algum amigo ou alguém que tem poder. E para finalizar o mês de agosto, eu quero falar sobre a parceria que eu fechei com a One RPM, que é uma das maiores distribuidoras de música no Brasil e fora do Brasil também. Eles mesmo que entraram em contato comigo depois do lançamento de Boneca Russa, eles falaram que ficaram muito impressionados com os números e com a qualidade do clipe, da música, e eles viram muito potencial em mim como artista. Aí eu fiquei tipo, ai meu Deus. E queriam muito que eu entrasse para a equipe deles. Em setembro foi a estreia e também a única apresentação do musical As 4 Estações, que é aquele musical que eu tava ensaiando, sabe, de Sandy Júnior. Inclusive, eu fiz um vlog no canal falando sobre a peça, porque eu sei que vocês amam quando eu faço vídeo aqui pro canal falando sobre as peças que eu participo. E eu vou deixar aqui o link do musical de Sandy Júnior, se você quiser assistir. Em setembro, eu também me inscrevi pro Corrida das Blogueiras, e o meu vídeo, tipo, viralizou. Tava todo mundo dizendo, Renata, você tem que entrar. Você vai entrar. Aí vocês me iludiram, porque eu achei que eu ia entrar, e eu não entrei. Mas depois, o que aconteceu? Eles avisaram que só chamaram pessoas acima de 25 anos. Eu tenho 24. Porque no programa, eles divulgam bebida alcoólica. E pela lei aqui no Brasil, só pessoas acima de 25 anos podem divulgar bebida alcoólica. Em setembro foi o meu aniversário, e esse ano eu decidi fazer Mundo Fitness, o tema. Então teve shot de creatina, todo mundo tinha que vir usando roupa de treino. Inclusive, eu fiquei parecendo uma Barbie dos anos 80. Em setembro também aconteceu o Sarau Sem Nome, que é um evento que a minha amiga Nina organiza todos os anos, e aí ela chama artistas para se apresentar. Então, pela primeira vez, eu cantei Boneca Russa ao vivo para uma plateia. E para fechar setembro com chave de ouro, eu vou falar do Showtime, que é um show de talentos que eu fui convidada para ser uma jurada. Então, eu tive que fazer ali comentários ao vivo.
Eu assistia as apresentações e ia dando feedback. Inclusive, eu cantei Boneca Russa ao vivo lá para as pessoas. Em outubro também aconteceu a apresentação de fim de semestre na minha faculdade. Então, toda vez que um semestre acaba, a gente apresenta uma peça. Eles não deixam a gente chamar de peça, então a gente tem que chamar de estudo. E eu fiquei muito feliz com a nossa apresentação final. Em outubro também foi um mês de muitos casamentos. Teve o casamento da minha prima Carol, que eu tive que viajar pro Rio Grande do Sul para presenciar. Teve também o casamento dos meus amigos Lucas Pape e Giovana. Aí eu tive que ir pra Curitiba e no casamento deles. E também teve o casamento da minha amiga Carol, que foi no Rio de Janeiro, que eu não consegui ir, infelizmente. Mas eu consegui ir na despedida de solteira dela. Aí eu comecei a me sentir velha. Tipo, minhas amigas já estão casando? Como assim? Eu ainda sou uma adolescente. Em outubro eu também fui convidada para ir assistir a premiação Bibi Ferreira, que é um dos maiores prêmios de teatro e teatro musical. Inclusive, no tapete vermelho, tiveram alguns jornais querendo me entrevistar. Eu fiquei me sentindo muito celebridade, juro. Em outubro também aconteceu a festa de 20 anos do YouTube. Viva! Viva o meu patrão! Parabéns, YouTube! Obrigada por tanta coisa. E eu faço parte de 11 anos dessa história, Eu gravo pro YouTube desde 2014. Nossa, eu sou mais velha que o YouTube. Em novembro, eu comecei os ensaios pro meu primeiro show ao vivo. Teve ensaio de sapateado, ensaio com a banda, ensaio sozinha de tudo que eu falava, dos textos. Eu basicamente fiquei o mês inteiro ensaiando pra esse pocket show, que também ia ser no mesmo dia que eu ia lançar minha música nova, Maquininha. Eu tô refletindo que ano que vem eu queria lançar todas as outras 4 músicas do meu EP. Será que eu vou conseguir? Não sei. Meu primeiro show ao vivo como uma cantora aconteceu em novembro e foi assim, do jeitinho que eu queria. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração a todas as pessoas que estiveram lá presente, inclusive muitos amigos meus que me ajudaram a fazer tudo acontecer. Em breve eu prometo que eu posto um vídeo falando sobre o show. E se você quer que eu faça um show na sua cidade, conversa aí com o prefeito, diz pra ele mandar um e-mail, a gente combina. E junto com o meu pocket show também aconteceu o lançamento de Maquininha. Agora eu tenho 2 músicas pra você escutar. Chegamos no último e um dos melhores meses do ano, na minha opinião, porque quem não gosta de Natal? Quem não gosta das férias, né, gente? Quem não gosta de verão? Eu amo. Eu comecei dezembro indo pra CCXP, que é a Comic Con. Em dezembro também sempre acontece a Veg Fest, que é um dos maiores eventos veganos da América Latina, e eu fui convidada para estar lá para palestrar. Eu inclusive fiz um desafio de alongamento com a galera que tava lá valendo prêmio, e eu amo ir pra Veg Fest porque tem muitas comidas veganas gostosas para provar. Dezembro também é a época das apresentações de fim de ano. Caso você não saiba, eu faço aulas de dança na Casa da Dança Tati Sanches, e esse ano eu apresentei a coreografia de sapateado, que o tema era Feliz, coreografia de jazz, que o tema era E Assim Foi Escrito, e a coreografia de jazz funk, que o tema era Disney. Então a gente dançou a coreografia de Descendentes. Eu também fui convidada para dançar na Talismã, que é uma escola de dança nova que chegou em São Paulo. Inclusive, eu usei a sala deles para ensaiar o sapateado pro meu pocket show, para ensaiar a coreografia de Boneca Russa. Então a Talismã foi uma escola muito parceira, eles me cederam o espaço deles muitas vezes esse ano e me pediram pra dançar, e eu falei, claro, gente, com todo prazer. E eu inclusive dancei a variação de Talismã, e eu amei dançar uma coisa de balé clássico depois de muito tempo sem apresentar balé. Em dezembro eu também gravei a versão acústica de Maquininha, que se você tá vendo esse vídeo, talvez ainda não foi ao ar, não sei. Mas se ainda não foi ao ar, vem aí em breve a versão acústica de Maquininha. E gravei também um vídeo dance. Esse já foi ao ar, eu tenho certeza. Se você ainda não viu o vídeo da coreografia de Maquininha, cara, tá imperdível, tá muito, muito, muito legal. E agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu estou no Rio Grande do Sul, e assim que eu cheguei no dia 20, eu já apresentei no evento de Natal que acontece na prefeitura, e foi um momento muito especial, porque durante muitos anos da minha vida, eu apresentei com a banda, com o coral, nesses eventos da prefeitura. Todo Natal eu tava lá. E agora, depois de anos, a prefeitura me convida como uma participação especial. Foi muito, muito especial, então eu cantei músicas natalinas, e a parte mais fofa foi que no final as pessoas começaram a pedir boneca russa,
E eu não tava preparada. Eu fiquei meio tipo, ai gente, eu nem separei instrumental nem nada de boneca russa. Aí eu cantei a capela mesmo e eles me acompanharam, eles sabiam toda a letra. Gente, não tem nada mais especial do que as pessoas da cidade que você veio, que você cresceu, apoiarem o seu trabalho. Foi muito especial. E óbvio que eu não posso deixar de falar do Natal que eu passei com a minha família, como acontece todos os anos. A gente vai na missa de Natal, porque pros meus pais é muito importante ir na missa, faz parte da religião deles. E aí depois a gente faz uma ceia. A minha prima faz aniversário no dia 24, então a gente já comemora o aniversário dela junto com a ceia. E o ano novo eu passo com a família da minha mãe. E é sempre muito gostoso, especial. A gente nunca faz nada mirabolante, mas eu acho que a parte importante desses momentos é você estar em família, com as pessoas que você ama, com as pessoas que te apoiam. E essa é minha retrospectiva de 2025. Eu tô bem cansada, foi muito tempo de vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta um emoji amarelo, porque é bem específico. Um beijo, gente. Muito obrigada por me acompanharem. Que o 2026 de vocês seja incrível, repleto de realizações, muito amor e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!